Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: quando você ajoelha no reino espiritual, Deus se levanta ao seu favor no mundo natural. Aleluia. E eu vou estar lendo uma palavra aqui, porque muitas vezes a gente entende que a gente simplesmente pensar estar fazendo a nossa parte é o suficiente. Mas a gente deixa de entender o que Deus quer de nós quando a gente pensa que a gente está fazendo o suficiente. Porque a gente se limita àquilo que o nosso pensar e o nosso enganoso coração aceita. E muitas vezes a gente não alcança aquilo que a gente tem como promessa de Deus, porque a gente deixa as nossas justificativas falarem mais alto do que a verdade que Deus já deixou declarado sobre a nossa vida. Então, irmãos, abram as vossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3, no seu verso 13. Amém? Eu vou estar lendo. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Isso é um dom de É um dom de Deus. Mas eu vou ler mais à frente. Em Eclesiastes, capítulo 7, no seu verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Irmãos, a gente vê aqui, no capítulo 3, falando que é um dom de Deus, a gente olhar para a vida, a gente desfrutar dela, a gente olhar para a vida, a gente realmente viver, sem medo de ser feliz. Mas só que mais à frente, no capítulo 7, irmão, diz que é melhor a gente ir a uma casa de luto. Verdade. Sabe o que eu vejo? A alegria faz a gente se esquecer, e a casa de luto faz a gente refletir. Aleluia, verdade. A gente, quando a gente está alegre, por mais que a gente não perceba ou não queira perceber, o êxtase que a alegria traz, a felicidade traz, faz com que a gente não perceba e nem queira perceber o dia mal. Porque para nós é conveniente pensar positivo. E Deus, Ele quer, o povo pentecostal é um povo missionário, que é alegre por si. Eles cantam, eles glorificam. Muitas vezes num culto como esse, vem no louvores como esse, é até difícil você trazer uma palavra dura, porque está todo mundo com o coração alegre, está todo mundo com o coração aberto. Mas só que eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Muitas vezes, a gente ser honesto com o nosso dia mal, a gente ser honesto com aquilo que está vindo de encontro com a nossa vida, faz com que, quando o dia bom vier, a gente não negligencie, porque quando a gente vê que o dia mal faz com que a gente reflita o quão bom é viver o bom dia, a gente vive realmente aquilo que Deus, Ele disse para nós vivemos, porque Deus, Ele faz com que a tristeza e a dor venha trazer a nós consciência. Ele faz com que a tristeza e a dor venha a fazer com que a gente olhe de outra perspectiva, porque nós queremos só sentir prazer, mas Deus, Ele quer dar significado à sua vida. Aleluia! Sabe por que Deus, Ele permite a dor? Porque Ele quer gerar verdades no seu coração. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Por que muitas pessoas, às vezes, por mais que venham à casa do Senhor, por mais que estejam a todo momento aqui, não conseguem viver a liberdade em Cristo? Sabe por quê? Porque ela não é honesta com aquilo que ela está sendo diante de Deus verdadeiramente. E por isso Deus vem com um contraste do dia mal, a todo momento dizer: ei, alguma coisa tem que ser mudada na sua vida, alguma coisa tem que ser diferente em você. E nisso nós vemos se cumprir a palavra aonde Abacuque ele disse:
Ainda que em Abacuque disse o profeta, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, eu todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Sabe o que eu vejo? A nossa verdade é revelada quando as circunstâncias ao nosso redor não mudam a pureza do nosso coração. Mas quem somos nós quando vem o dia mau, quando vem o luto? Somos aquele que vai olhar para a situação e não saber lidar com ela? Ou somos aqueles que temos sim um sentido e um significado em Deus e conseguimos olhar para o dia mau e dizer, eu todavia me alegro no Senhor? Como Jó, carregando 10 caixões e falando, bendito seja o nome do Senhor, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem somos nós no dia mau? A reflexão que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que você independe de situações difíceis ou boas para ser quem é. Você independe de momentos para ser feliz. Você é muito além do que muitas vezes especulações vêm querer te fazer entender e ser. A gente vive de especulações que a gente precisa ter isso, precisa ter aquilo. Muitas vezes o conselho melhor que Jesus te daria seria: dá tudo que você tem, dá aos pobres. Dá tudo para os pobres. Você é muito além do que isso. Deus, ele veio para tirar a arrogância de dentro de nós. E muitas vezes nós nos aprendemos a ela e queremos instruir a Deus. E Paulo diz, quem poderá instruir a Deus? Mas nós temos a mente de Cristo. Quer dizer, o seu sim é o sim de Deus, o seu não é o não de Deus. Mas quando nós estamos trilhando o caminho, muitas vezes a gente cala a voz de Deus. E quando chega o dia de luto, a gente pergunta o porquê que o Senhor está permitindo isso. A reflexão que eu quero trazer para a igreja hoje é: alegria verdadeira não é brilhar quando tudo está reluzindo ao seu redor. A alegria verdadeira é você poder brilhar em meio às trevas. É isso que Deus, ele quer com que você venha entender. Eu ouvi um louvor aqui, que a gente vai correr, que a gente vai ser como uma águia. A águia, quando ela está em meio à tempestade, ela não para, mas ela rompe com a tempestade. Deus, ele quer fazer com que você rompa consigo mesmo e venha alcançar os céus. Deus, ele quer fazer com que você olhe para a vida como Paulo e diga: a minha leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória que está por vir. Ele não olhava para aquela situação e dizia: olha, um dia vai passar, um dia Deus vai me livrar. Não, ele zombava daquela situação. Eu estou passando por tudo isso, eu estou vivendo tudo isso, eu estou sendo açoitado, eu estou sendo colocado em praça pública nu. Mas só que sabe o que eu vou dizer? Um dia a glória que está por vir nem vai se comparar. Isso aqui vai passar de uma ilusão esquecida, isso aqui vai passar de um sonho esquecido, e não vai se comparar a tudo que eu puder viver nessa vida. Você já parou para pensar, irmão, que um dia, quando a trombeta soar, tudo isso aqui não vai passar de um sonho esquecido, tudo isso aqui não vai passar de uma ilusão que determinou quem a gente iria servir e quem a gente iria viver para sempre? Porque um dia Deus, ele vai perguntar: louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado? Para quem será? Quem você serviu? Quem você adorou? O que você pensou? O que você aceitou em si? Um dia, nada do que reclamamos ou nada do que colocamos realmente valor vai ter valor. Mas aquilo no qual nós se entregamos, que é Deus, vai fazer todo sentido. E a gente vai passar por tudo isso de cabeça erguida, não por qualquer coisa, mas pela promessa que diz que um dia ele vai enxugar toda lágrima, que um dia tudo que nos acometeu vai ter um propósito. Mas o que você tem reservado para Deus? Colocado suas expectativas no dia bom, olhado para o dia mau com honestidade e refletido sobre aquilo que você vai ser diante dessa situação? Irmãos, eu me lembro que algumas vezes eu olhei para um culto na igreja e eu disse comigo mesmo: não é isso que Deus, ele quer.
eu via os pastores pregando sobre Deus, Ele vai fazer isso em você, Deus, Ele vai fazer aquilo por você, Deus, Ele vai se levantar ao seu favor. Deus, Ele já prometeu que as demais coisas vão ser acrescentadas. Aquilo que é importante para mim e para você, para Deus é demais coisas. E eu olhava para o pastor ou quem seja, colocando uma expectativa e uma esperança exacerbada no corações de todas aquelas pessoas. E eu olhava para a palavra e eu via que o evangelho é muito mais do que isso. Jesus, ele veio para mostrar para a gente que é muito mais precioso. Sabe, eu olho para os homens da Bíblia e eles viviam e morriam por aquilo como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Paulo, ele dizia o seguinte: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se chegasse alguém para matar ele, ele falava: olha, morrer para mim é lucro, você está me fazendo um favor. Ele não ficava esperando por essa vida. Ele dizia: eu não me atento para as coisas terrenas e passageiras, mas eu me atento para as coisas eternas. Sabe, olha a dimensão na qual esse homem pensava. Enquanto algumas pessoas esperam no que Deus vai fazer, ele esperava no que, sabe, não estava em anos, mas poderia demorar tanto. Porque a nossa promessa a gente cogita, acho que Deus nesse intermédio de tempo vai fazer isso e aquilo, eu acredito que não vai demorar tanto. Mas não, ele queria e estava colocando e fitando os seus olhos naquilo que era eterno. Ele não estava cogitando na sua vida terrena, mas ele queria viver aquilo que Deus já tinha prometido para ele eternamente. Sabe por quê? Porque ele soube olhar com honestidade o dia mau. Porque quando a gente negligencia aquilo que é mal, a gente não consegue dar valor ao que é bom. Quando a gente é indiferente às coisas difíceis, a gente se torna muitas vezes fútil no que é bom. Por isso que muitas vezes você vê as pessoas falando de céu, de glória, e as pessoas já não dão aquela intensidade, as pessoas já não dão mais aquele valor que antes davam. Mas só que se você falar e você chegar numa pessoa e dizer bem assim para ela que ela vai prosperar, que ela vai ser uma pessoa próspera, ela vai sair saltando, ela vai sair pulando, ela vai sair alegre. Sabe por quê? Porque os olhos dela não estão nos céus. Irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês que talvez seja até meio escandaloso. É claro que só de ouvir a palavra de Deus, eu me sinto muito feliz, pastor Maxwell. Eu me sinto alegre. Mas há muito tempo atrás, missionário, Deus, ele veio e abriu uma porta de emprego para mim. E eu estava ansiando por ouvir algo pessoal de Deus a respeito da minha pessoa. E eu disse: tudo bem, Senhor, muito obrigado por ter aberto essa prova, mas não era isso que eu queria ouvir do Senhor. Eu queria ouvir que o Senhor me ama, eu queria ouvir que o Senhor tem uma obra na minha vida, eu queria ouvir algo que não fosse patente ao mundo material, mas eu queria ouvir algo sobre eu e o Senhor. Quantos aqui estão ansiando por Deus? Quantos aqui estão olhando e dizendo assim: assim como a costa anseia pela água, assim eu anseio pela sua presença? Sabe? Uma coisa que tem sido difícil muito nos dias de hoje é ver verdadeiros adoradores. É por isso que Deus está à procura. Porque não há pessoas que realmente olham para a vida com honestidade. As pessoas têm se tornado tão assim insensíveis e a falta de amor tem se tornado tão gritante que você já não consegue confiar em ninguém, você já não consegue olhar nos olhos de uma pessoa e ver verdade. Sabe por quê? Porque no dia de luto ela não reflete sobre o que realmente aconteceu. Ela não tem significado, ela tem momentos, ela tem prazer, mas ela não tem realmente essência. Mas quem entende aquilo que é em Deus, quem tem identidade em Deus, não olha para situações da vida de uma forma assim, indiferente, de uma mera forma de olhar, mas consegue ver além, consegue realmente ver como uma águia, consegue realmente fitar as coisas naquilo que é eterno e não naquilo que é momentâneo. Quantos aqui hoje
estão conseguindo enxergar a vida de uma forma diferente através dessa palavra? Quantos aqui estão vendo que muitas vezes vai ter que realmente viver o dia mal? A tristeza é boa, irmão. A tristeza não é ruim, não. Deus, ele não permitiu a tristeza à toa. A tristeza, ela vem realmente para revelar quem somos. A tristeza vem realmente para fazer com que a gente olhe para a vida com honestidade. A tristeza vem realmente para fazer a gente entender quem deve ser. Quando o dia mal ele vem em contraste com a nossa vida, o brilho e muitas vezes aquele ar que a gente tem no dia da alegria se esvai, vai embora. E num dia, Jesus mesmo se sentiu assim. No Getsêmani, quando ele suou sangue, ele estava se sentindo oprimido. Tanto que ele falou, se possível, Senhor, afasta de mim este cálice. Ele se sentiu desamparado por Deus. Por que o Senhor me desamparou? Então não é um erro, missionário, muitas vezes a gente olhar para Deus e perguntar, Senhor, por quê? Mas só que a gente tem que perguntar o porquê com honestidade. A gente está sendo fiel, a gente está sendo aquilo que Deus um dia determinou com que fôssemos. Ou a gente está na nossa trajetória toda sendo pessoas mortas e querendo vida no dia da angústia. Nós estamos sendo pessoas na nossa trajetória toda se alegrando com o choro do irmão e se alegrando quando o irmão se alegra, ou olhando e falando, não, agora é o momento de eu refletir, agora é o momento de eu parar e olhar para a dor dele. Sabe? Por que as pessoas no mundo não conseguem ver brilho em nós? Porque eles veem que não tratamos as coisas que Deus olharia de forma sensível, com sensibilidade. Você já parou para pensar que os ateus, por exemplo, eles veem incompatibilidade entre o mal que acomete o mundo e Deus ser bom? Como que Deus pode existir havendo maldade? Eles já entram em contradição nesse questionamento, porque eles olham e falam, é incompatível ter Deus e ter maldade. Sabemos nós que é por causa do pecado e por causa das nossas atitudes que isso acontece. Mas sabe o que intriga mais ele? É ver que aqueles que dizem ser filhos de Deus também muitas vezes são maus. A palavra de Deus diz que o mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe qual que é o maior problema? Além da gente não viver aquilo que Deus ele tem para nós com plenitude, a gente impede aquelas pessoas que estão cegas de conseguirem enxergar. É isso que Deus ele olha e fica extasiado. Ele quer viver momentos bons, ele quer viver momentos de prazer, mas ele está precisando ir para o velório, ver que a vida não é brincadeira, ver que a vida tem que ser levada a séria. Você pode negligenciar a profundidade que Deus colocou em você, mas Deus ele não negligencia. Ele olha para a profundidade que existe dentro de você e fala, você é muito além das situações. Você não depende de um dia de luto, ou de um dia de alegria, de um nascimento para ser quem é e quem eu quero que você seja. Quando eu olho para essa palavra e vejo uma hora Deus ele falar, vocês têm que viver, e é um dom meu. E no outro dia eu vejo ele falando para a gente olhar para a morte, para que a gente venha refletir. Eu vejo como a nossa vida é intensa e como nós somos preciosos. Como a gente não deveria, a gente tem que ser como os discípulos, ou até maior do que eles. Porque Jesus ele não disse que nós faríamos obras iguais a dele. Ele disse, vocês irão e farão obras maiores do que o que eu fiz. E até mesmo quando a gente olha para as obras que Jesus fez, a gente muitas vezes entra na hipocrisia. Sabe por quê? Eu vou dizer. Os fariseus olhavam e diziam, por que o Senhor perdoou? E Jesus disse, para vocês é melhor curar do que perdoar? Eu estou dando vida eterna para este homem, vocês estão olhando para a vida dele passageira aqui na terra e estão querendo a cura deles, mas tá bom, eu vou atender a hipocrisia que vocês têm. Seja curado. Para Deus é muito além perdoar os seus pecados e você ter uma vida em fidelidade com Ele do que você ter os seus pedidos aceitos. Um patrimônio
que Deus ele tem, que é até acima do ministério, é a família. Pode ficar tranquilo, porque a família, Deus ele olha com um olhar especial. Enquanto você está de joelhos, a sua família está guardada. Mas só que o maior problema é quando nós olhamos para o nosso eu e não conseguimos ver que a trajetória para nós estarmos de joelho no reino espiritual não é somente fisicamente a gente se ajoelhar, se curvar e começar a balbuciar os lábios e falar com Deus. A nossa trajetória para estarmos de joelho no reino espiritual é nós renunciarmos à nossa carne, renunciarmos quem somos, e assim a igreja de joelhos, a família estará de pé. Quem ama a sua família aqui? Quem aqui quer a sua família segura? Mas quem aqui está de joelhos diante de Deus? Quem no mundo está de joelhos diante de Deus? Estar de joelhos diante de Deus não é somente você fazer a sua parte, irmão. É isso que eu quero fazer a igreja entender. Estar de joelhos diante de Deus é muito mais profundo do que você vir à igreja somente nos dias de domingo. Estar de joelhos diante de Deus é muito além do que você parar de pecar. Eu parei de pecar, Deus, estou quitado com Deus. Não. Deus, ele diz que o segredo dele está com os sinceros de coração. Muitas vezes você vê, missionário, pessoas no mundo que parece que tem mais brilho de cristão do que os próprios cristãos. Sabe por quê? Porque ama, se compadece, realmente é ser humano. E às vezes a gente está dentro da casa de Deus esperando, eu espero, eu quero, as demais coisas não serão acrescentadas. Aquilo que você trata como prioridade, Deus trata como demais coisas. Entrega teu caminho ao Senhor e o demais Ele fará. Aleluia, glória a Deus. Mas quantos estão dispostos? Quantos não só estão dispostos, estão disponíveis para realmente olhar e falar: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, eu todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Porque a minha vida com Deus não depende de uma situação para ser vida com Deus. A minha vida com Deus é eterna, independente das situações. Ela já rompeu com tudo isso que eu posso viver. Ela já rompeu com todas as situações ou mazelas da vida. Ela já rompeu com tudo isso. Você já parou para pensar como Deus ele quer te fazer ver além daquilo que você tem visto? Como Deus ele quer fazer você olhar hoje, a partir de agora, de uma perspectiva diferente para você mesmo. Por que pessoas muitas vezes estão depressivas, estão com conflitos interiores? Porque a mediocridade, ela consome a gente por dentro. E não tem como você ser feliz, você ser pleno, se você se limita diante de um Deus infinito. Não tem como você ser pleno, você ser uma pessoa que vive aquilo que Deus tem com você, querendo usar das suas justificativas no lugar da verdade de Deus. Porque Deus ele vem, confronta, fala. E aquilo que o seu coração aceita, você deixa acontecer. Você deixa como verdade no seu ser. O que eu quero dizer com isso, irmão? Quando Deus cobrar uma coisa de você, não se justifique, seja. Quando Deus cobrar uma coisa de você, não se justifique, assuma, eu errei. Dobre seus joelhos com sinceridade e fala: me perdoa, me dá mais uma chance para ser melhor, me dá uma chance para ser diferente. Por que que a palavra de Deus diz que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus? E por que que você vê tanta gente aflita dentro da igreja? Essa paz não está existindo dentro dessa pessoa. Essa paz não está permeando o coração dessa pessoa. E nessa palavra se cumpre toda a pregação que aqui eu coloquei.
A paz que excede todo entendimento, quer dizer, a paz que excede todas as situações da vida. Aleluia. Vocês conseguem entender, irmão, o que Deus está falando aqui nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Não seja mais um cristão como os outros dizem ser. Seja o cristão que Deus te chamou para ser. Glória a Deus. Não seja mais conhecido como um evangélico por aí. Seja conhecido como filho de Deus. Mas para ser filho de Deus tem que conhecer quem? O Pai. E como se conhece o Pai? Deus, ele disse: aqueles que são guiados pelo meu Espírito, esses são os filhos de Deus. Aleluia. Glória Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Irmão, o que eu quero trazer aqui para você hoje é que seu coração venha a ser cheio e transbordante da visão do reino dos céus. Não viva mais com uma visão de congregação, igreja. Seja como o pastor Maxwell. Seja a visão de reino. Eu tenho que alcançar almas, eu tenho que fazer missões, eu tenho que, sabe, alcançar o mundo para fazer Deus feliz. A minha vida entre quatro paredes não é suficiente. A minha vida financeira estabilizada não é o suficiente. A minha vida em família somente não é suficiente. Eu preciso alcançar o mundo por Deus. E mais, eu alcanço o mundo e ainda sou salvo. Porque do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Sabe, irmãos? Paulo dizia: eu faço tudo por todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele não se limitava a um dia de culto, ele não se limitava a uma vez ou outra, ele não se satisfazia, ele entregou a sua vida. Quantos aqui estão dispostos a viver um novo de Deus? Quantos aqui estão dispostos a não ser mais os mesmos? Quantos aqui estão dispostos a deixar a mediocridade de lado e realmente viver de glória em glória? Cada instante ir mais além, sabe? Cada hora a sua adoração, a sua vida com Deus tem um frescor novo, tem um frescor diferente. Quantos aqui? Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, venha de encontro com cada vida aqui, Pai. Que essa palavra venha ser uma semente no coração dessas pessoas, para que elas vejam, Pai, que o Senhor não as trouxe no mundo, Pai, para ser, Pai, pessoas que vão viver, Pai, de uma forma medíocre, mas que, Pai, elas vão ser muito além, Pai, do que, Pai, eu posso expressar com palavras, Pai, porque, Pai, a profundidade que existe dentro delas foi o Senhor que colocou, a capacidade, aquilo que, Pai, o Senhor tem como desígnio na vida delas, Pai, já está nelas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faça com que elas sejam muito além do que um dia, Pai, elas foram. Em nome de Jesus.